Vamos ver agora aqui o processo de independência do Brasil, que são eventos que basicamente ocorrem entre 1799 e 1822. Lembrando que a história não deve ser particionada assim, né? Como se só acontecesse nesse tempo. Na verdade, é uma série de eventos que aconteceram muito antes de 1799 que levam à proclamação da independência do Brasil. Mas aí a gente perderia muito tempo contando a história do mundo e não teria como caber aqui. Então eu vou me focar aqui nos eventos que aconteceram nessa época. O Brasil era colônia de Portugal, que é esse aqui de azul. Vou já explicar esse mapa excelente que eu desenhei aqui. E alguns acontecimentos foram interessantes aqui. Aqui a gente tem em 1799, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: a Dona Maria, que era a rainha de Portugal, foi decretada louca. E daí? Daí que quem assumiu foi o príncipe, tornando-se o príncipe regente, que era Dom João, o pai de Dom Pedro. Ele começou a tomar as decisões, apesar da rainha estar viva, né? Que não é uma coisa comum, mas ela não regulava bem das faculdades mentais, ou pelo menos os médicos decidiram isso. Aqui explicando um mapa pra gente entender. Isso aqui de verde é a França, isso ali de rosa é a Inglaterra, na verdade é o Reino Unido, mas aqui a gente vai considerar que é a Inglaterra, para simplificar o nosso estudo. E aqui a gente tem Portugal. Opa! Portugal. Tá ok de azul. Isso aqui de branco é a Espanha, mas ela não é tão importante assim para esse processo que eu vou explicar agora. E o que estava acontecendo aqui desde 1799 ou antes, na verdade, né? A França tinha uma política imperialista, então ela estava dominando alguns países aqui por perto, estava se expandindo, mas ela tinha um problema com a Inglaterra, que era uma outra potência nessa época, talvez até os tempos atuais, né? Era uma potência e ficava difícil para a França invadir a Inglaterra, porque aqui é uma ilha, a Inglaterra, né? Então ela tinha uma boa marinha, ficava complicado, apesar de Napoleão ser um excelente estrategista, ele foi general durante muito tempo, né? Para invadir a Inglaterra. Então o que Napoleão fez? Em 1806, ele foi muito esperto e decretou algo chamado o bloqueio continental. O que é isso? Ele falou assim: se eu não posso atacar a Inglaterra, eu não vou nem declarar guerra a ela, que eu possa me complicar. Vou fazer o seguinte: eu vou impedir os outros países de negociar com ela e enfraquecer a Inglaterra indiretamente economicamente, né? Então o que ele fez? Chegou aqui para a Espanha, para os outros países daqui, falou o seguinte: para Portugal, falou o seguinte: não negociem com a Inglaterra, senão eu invado vocês. Foi a ameaça, né? Só que Portugal, nessa época, tinha uma forte relação com a Inglaterra. Uma relação comercial muito forte. O que acontecia? O Brasil enviava cana-de-açúcar para Portugal, ou melhor, vendia a um preço ridículo. Portugal vendia a Inglaterra, que dominava o açúcar, a fabricação do açúcar, e lucrava com isso, né? Então ele precisava da Inglaterra, era um forte parceiro comercial. Mas Napoleão estava com essa ameaça. Então o que o rei ia ter que fazer? Cortar aqui as ligações. Só que a Inglaterra falou assim: não, continua aí negociando comigo, Portugal. E aí Portugal ficou entre a cruz e a espada, porque de um lado Napoleão ameaçava invadir, do outro a Inglaterra clamava que invadiria ou rechaçaria Portugal se ele terminasse esse comércio aqui, né? E aí o que aconteceu? O rei ficou numa situação ruim. Opa, o rei não, desculpa. O príncipe regente, né? Dom João. Ele não era rei ainda porque a rainha estava viva. Ficou numa situação difícil. O que ele fez? Fugiu pro Brasil. Muito bem, né? Tô numa situação difícil, vou fugir pro Brasil. Na época o Brasil era anexado ao reino de Portugal, então ele veio e fugiu pra cá. Pá. Só que para isso ele pediu ajuda da coroa inglesa. Por quê? Por um motivo muito simples. Ele tinha medo que Napoleão viesse aqui, pá, destruísse o navio dele. Então a Inglaterra escoltou, que tinha uma marinha muito boa, como eu já disse, os portugueses até o Brasil. Todos os portugueses? Claro que não. Mas vieram aproximadamente 15 mil, que era basicamente a corte. O rei, seus súditos e tal, né? O pessoal mais próximo assim, veio para cá. E Portugal continuou a negociar com a Inglaterra. Resultado, a França invade Portugal e Espanha e destrói completamente esses países. Nesse tempo, a coroa estava aqui no Brasil. Vou até desenhar ela aqui. Ela chegou na Bahia, mas depois foi pro Rio, ficou a maior parte do tempo no Rio. Mais ou menos por aqui. E ficou aqui. E o que aconteceu? Como o príncipe estava aqui para esse lado, ele tinha, vamos dizer assim, o país começou a ser favorecido. Como assim? Nesse período, várias coisas importantes aconteceram com o Brasil. O Brasil, que antes só podia negociar com Portugal, passou a negociar diretamente com a Inglaterra.
Ou seja, houve a abertura dos portos. Opa, deixa eu só completar aqui. Bloqueio. Vou escrever aqui assim, bloqueio, só pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. E o que aconteceu aqui no Brasil? O Brasil houve a abertura dos portos. Abertura dos portos. Isso é importantíssimo. Por quê? O Brasil começou a negociar diretamente com a Inglaterra e outros países. Por quê? Porque a coroa estava aqui, ela sofreu uma certa pressão e o Brasil começou a se tornar quase como que a metrópole. Ou seja, ele ganhou alguns privilégios. Por exemplo, nessa época também foram criadas algumas coisas no Brasil que até hoje você deve conhecer. O Banco do Brasil foi criado nessa época, a Caixa Econômica, os Correios, tudo isso porque o príncipe veio para cá, né? E ele precisava dessas facilidades, vamos dizer assim. E quem ficou em Portugal para governar nesse tempo foi uma junta regencial, ou seja, ficou algumas pessoas lá que acabaram se ferrando porque a França invadiu e Portugal não tinha exército suficiente para combater a França nessa época. E o que aconteceu? O príncipe ele ficou aqui criando essas coisas, a França foi Portugal foi invadido e depois Portugal começou a se reconstruir. A burguesia na época se encheu de dívidas com a Inglaterra e reconstruiu o Porto. Porto, que é a principal cidade de Portugal, né? Reconstruiu aqui Portugal. E aí? E aí que, depois que reconstruiu, a burguesia pensou o seguinte: esse rei é um sacana. Ele pegou e se mandou daqui na hora que a gente precisava dele. Nessa época você deve lembrar que na Europa toda o movimento iluminista começava a ser disseminado, várias revoluções já haviam estourado na Inglaterra, mesmo na França, e Portugal foi atrás, fez a sua Revolução do Porto. Vou chamar aqui Revolução do Porto. E o que foi isso? Como aqui a coroa estava muito enfraquecida em Portugal, já que grande parte da corte estava para cá, eles tomaram o poder e instauraram uma monarquia parlamentar. Monarquia parlamentar. Muito parecido com o que havia acontecido na Inglaterra. E por causa disso recebeu o nome de Nova Inglaterra. O que é uma monarquia parlamentar? Só relembrando aqui rapidinho. O rei perde grande parte dos poderes. O rei ainda está lá, mas agora ele tem que ser submisso a algumas coisas do parlamento. E aí, essa notícia chegou aqui a Dom João, que, quando soube disso, decidiu... Aliás, Portugal já exigia isso, e Dom João teve que voltar na época. Contam os relatos que ele disse assim: volto para acabar com esta revolução de merda. Desculpe minha palavra. Mas dizem que ele disse isso. E volto logo. Se enganou. Ao chegar em Portugal, ele foi julgado por crimes contra o país e condenado. E aí mataram o rei? Claro que não. Eles haviam aprendido muito bem com o exemplo da Inglaterra, em que matar o rei foi o pior erro que eles podiam ter cometido. Então mantiveram o rei, só que destituíram ele de grande parte dos seus poderes. E ficou no Brasil Dom Pedro, que o rei disse para ele ficar. Nessa época, aí há algumas controvérsias na história, né? Mas, assim, eu acredito que seja verdade. Nessa época, dizem que quando Dom João foi, ele já deixou avisado para Dom Pedro que tinha grande chance das coisas darem errado, né? E que para Dom Pedro ficasse e separasse o Brasil e ficasse com a coroa. Vou até botar aqui a coroa nele. Por quê? Porque senão ele perderia isso aqui. Estava eminente para o rei que o Brasil ia acabar se tornando independente. Mas voltando aqui para nossa história. O que aconteceu? Portugal, agora que havia aprendido o rei, começou a exigir a volta do pacto colonial, que havia sido quebrado. Por quê? Houve a abertura dos portos e o Brasil podia negociar com outros países, como a Inglaterra. Mas Portugal não queria isso, queria que fosse negociado diretamente com ele para que ele pudesse tomar vantagem, como eles sempre tomaram no pacto colonial. É óbvio que o Brasil não queria isso. E aí uma certa querela aqui, qual é a outra palavra? Uma brigazinha começou a se formar entre Portugal e o Brasil. E no centro dessa briga estava este rapaz aqui, Dom Pedro. Por quê? Porque Dom Pedro não queria voltar para Portugal. Ora, por que isso? Ele se tornaria lá príncipe e tal. Ele ia entrar na mesma história que o pai dele estava. Ele ia ter que se submeter ao parlamento. E ele não queria isso. Antes de ficar aqui no Brasil, do que ir para lá e ser um rei de meia tigela, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? A Inglaterra não queria
que o Brasil voltasse a ter o pacto colonial com Portugal. Por quê? Porque o Brasil estava negociando com a Inglaterra. Então não ia ser legal, ele ia parar e a Inglaterra ia ter que comprar o açúcar de Portugal com o atravessador, ia ficar mais caro tudo, né? Então, Portugal devia dinheiro à Inglaterra. E o Brasil queria se tornar independente. Houveram muitas brigas nesse período, inclusive 2 eventos aqui que seriam interessantes a gente frisar, que é o dia do Fico, que foi um dia que o Pedro, vários representantes, em especial da elite, vamos dizer bem a verdade, fizeram uma carta assinada pedindo que Dom Pedro ficasse, para que ele não cedesse e voltasse para Portugal. E dizem, aproximadamente 8 mil pessoas assinaram essa carta, o que é nada para a extensão territorial do Brasil. Primeiro que só 15 mil portugueses vieram já nos barcos. Então aqui já tinha 8 mil pessoas para assinar. Então o que ele disse aqui? Dizem que ele proclamou essas palavras aqui. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Mentira, mentira canalha. Se é para o bem de todos. Ele não estava ligando para isso. Ele não queria voltar para lá para não se tornar um rei como o pai dele estava sendo lá, destituído de poderes, né? E o outro dia foi o Cumpra-se, que foi mais ou menos assim, o dia do Cumpra-se. Este rapaz aqui, Dom Pedro, instituiu uma lei em que todas as ordens vindas de Portugal deveriam antes ser aprovadas por ele, com o Cumpra-se. Ou seja, a ordem vinha, ela só ia ser cumprida se ele desse o Cumpra-se. Tá ok? São 2 coisas que são importantes, assim, geralmente ensinam, né? Mas assim, é mais interessante o contexto geoeconômico que está acontecendo aqui. E aí, tinha esse triângulo, voltando lá, de dívidas, né? Portugal devia para a Inglaterra e o Brasil queria se tornar independente. Vou já explicar porque é um triângulo. Então, o que aconteceu? Dom Pedro relatou a Portugal o desejo do Brasil de se tornar independente e Portugal disse o seguinte: pague-nos 2 milhões de libras esterlinas, que era muito dinheiro, né? Que nós vamos deixar o Brasil ser independente. Por quê? Porque Portugal tinha que pagar a Inglaterra. Então o que o Brasil fez? A Inglaterra queria que o Brasil continuasse negociando com ela. Então o que a Inglaterra fez? Ela deu dinheiro para o Brasil pegou o dinheiro e pagou Portugal, que pagou a sua dívida com a Inglaterra. Esse dinheiro havia sido pego como empréstimo para reconstruir Portugal depois que a França detonou Portugal. E assim, em 6 de setembro, chegou a carta para Dom Pedro, que no dia 7 de setembro, a carta dizendo que essa transação havia sido concretizada, tudo ok, e no dia 7 de setembro ele foi lá e proclamou a independência. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: mas e o independência ou morte? E o grito da independência? A história, ela geralmente é escrita por vencedores, como você já deve saber. Eu vou arrastar aqui pra gente ver um quadro que explica mais ou menos isso. Esse aqui é o Grito do Ipiranga, que é um quadro, obviamente, encomendado pela coroa, em que Dom Pedro aparece aqui gritando independência ou morte e tal. Mas a gente pode ver que isso é uma coisa surreal, com alguns detalhes aqui, ó. Primeiro, aqui a gente tem algo que representaria a participação popular. Isso aqui não foi uma verdade. Grande parte da nossa independência foi arquitetada pela elite, na verdade. 8 mil assinaturas, não tem nenhum tipo de representação popular em 8 mil assinaturas. Isso aqui, em grande parte, são dragões. Dragões. Deixa eu ver aqui o nome correto. São dragões da coroa. Isso aqui é uma figura que só foi criada depois da independência. Ou seja, na época que a independência foi proclamada, esses caras não existiam. Nem tinha como eles estarem aqui na hora do grito da independência. Mas, né, o quadro, quem pediu o quadro não foi um historiador. Quem pediu o quadro para ser feito provavelmente foi o rei. E se não estivesse assim, provavelmente o pintor teria sofrido algumas consequências. Então o que aconteceu? Desse jeito nós compramos a nossa independência. Sim, nós compramos a nossa independência, indo na contramão de todos os movimentos que aconteceram nessa época, em que o povo lutou pela sua independência. Independência dos Estados Unidos, vários países da América Latina. Nós não, nós somos diferentes, nós somos safos, nós fomos lá e compramos a nossa independência. E o Brasil já nasceu com uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra. Esse rapaz foi coroado rei do Império do Brasil e uma constituição foi escrita, uma constituição meio fajuta que, apesar de ter a tripartição do poder, que é uma coisa interessante, né? Inclusive ainda está presente hoje na nossa política,
realmente não refletiu o que essa tripartição é, né? Que é vamos dizer assim, tirar o poder do rei. O rei continuou com um poder chamado moderador, que, se duvidar, talvez tivesse sido pior do que ter deixado ele como rei. E algumas outras coisas aconteceram a seguir, que a gente vai explorar mais à frente nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Ah, sim, por último, fazendo um resumão do que aconteceu. Resumo de 20 segundos para entender tudo. A França ameaçou Portugal, o rei veio para o Brasil, a França destruiu Portugal, porque Portugal continuava negociando com a Inglaterra, o rei estava no Brasil, voltou para lá, ficou o príncipe. O príncipe, que era Dom Pedro, ficou por aqui, e lá o rei foi julgado. Portugal queria voltar com o pacto colonial que havia sido quebrado quando a coroa veio para cá e passou a negociar com a Inglaterra, exigiu que o príncipe voltasse. O príncipe não queria voltar para ficar que nem o pai dele lá, sem poderes, decidiu ficar e conseguir a independência com a ajuda da Inglaterra, que queria continuar com o negócio do Brasil. Eu podia ter falado só isso, mas ficaria, acho que, muito rápido a explicação. Mas o resumo geral do que aconteceu aqui durante esse período histórico foi isso aí. Obrigado, hein?